Chega um momento, meus irmãos, da palavra de Deus. Fazemos a exposição de um trecho de Romanos. Vamos lá para Romanos. Daqui a pouco nós vamos orar e as crianças podem também partir para o culto, que haverão de ter a mensagem para elas. Romanos capítulo 15, de 1 a 7. Tá certo? Vamos ler de forma alternada agora. Vamos ler de forma alternada Romanos 15, de 1 a 7. A imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, irmãos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Até aqui, amém. Senhor, continua a falar aos nossos corações. E agora, Senhor, especificamente nesta passagem, Senhor Deus, toma a nossa mente, Senhor Deus, toma o nosso coração, fala diretamente conosco, pessoalmente, individualmente, e que, como a irmã Lissa disse em sua oração, que possamos sair daqui melhores crentes, melhores servos do Senhor, servas do Senhor, melhor daquilo que entramos, ó Pai, com a renovação, com o poder da Tua palavra, por intermédio do Teu Santo Espírito. Abençoe-nos, ó Deus, e também as crianças, da mesma sorte, semelhantemente, ó Deus, que as crianças sejam poderosamente impactadas com a palavra do Senhor, e abençoe o ministrante desta manhã para as crianças, a professora. Te pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sede pacientes uns com os outros. Sede pacientes uns com os outros. Esse é o nosso tema. Escute com atenção. Ainda que você já ouviu muitas e muitas vezes esse tema. Sede pacientes uns com os outros. Precisamos ser pacientes em nossos relacionamentos. Ei, Deus fala, está começando a falar com você exatamente agora. Já começou a falar em 1 Pedro 3, 8 a 12. Eu não sei se você tem sido impaciente, mas você sabe. Precisamos ser mais pacientes em nossos relacionamentos, em casa e em nossa igreja, onde estivermos. Meus irmãos, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é um manual extraordinário, incrível, espetacular. Tantos adjetivos nós podemos colocar. A palavra de Deus que nos ensina como devemos nos relacionar, nos entender e vivemos em paz. Primeiramente, o relacionamento com Deus, vertical, e depois horizontal. É um manual espetacular, e você sabe disso. De Gênesis a Apocalipse nós aprendemos
como devemos nos relacionar com Deus e com o nosso semelhante. Pensando um pouco no contexto, rapidinho. Esse foi o contexto, foi o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever os capítulos 14 e 15. Pastor, mas você leu o 15, ok, mas na sua casa, não agora. Para você não perder a atenção, leia o 14. O objetivo de Paulo ao escrever os capítulos 14 e 15 foi exortar dois tipos de grupos de crentes a se entenderem, mas eram crentes, a viverem em paz. O grupo dos fracos e o grupo dos fortes. Porque senão nós não vamos entender essa nomenclatura forte e fraco. O que Paulo está dizendo aqui? Os fracos, meus irmãos, olha que interessante. Eram judeus cristãos, acostumados a não comerem carne, a guardar o sábado e o calendário judaico. Eles eram acostumados a isso. Eram crentes que se sentiam obrigados a observar ritos e cerimônias em sua adoração religiosa. Eram irmãos com tendências fortíssimas ao legalismo, a serem legalistas. E por isso débeis na fé. Fracos na fé. Não menores, não para menosprezar, não é isso. Eram crentes de verdade. Enquanto os fortes eram gentios cristãos, também cristãos, que usavam sua liberdade em Cristo e não seguiam a lei mosaica, não seguiam a lei de Moisés no que se refere a calendários e dietas. Não seguiam. Esse grupo, meus irmãos, tinha uma correta compreensão acerca da liberdade cristã. Eles entenderam a liberdade cristã e não se sentiam obrigados a praticar certos preceitos da legislação mosaica. Meus irmãos, os dois grupos não se entendiam direito. Os dois grupos discutiam opiniões secundárias. Os dois grupos discutiam questões irrelevantes, talvez um pouco importantes, mas secundárias. E não conseguiam viver em paz. E Paulo, meus irmãos, os admoesta, os exorta afetuosamente naquilo que realmente importava. Nós esquecemos geralmente o sermão quando a gente ouve aqui ou acolá, logo na semana a gente já esquece. É verdade. É uma pena, todos nós somos assim. Esquecemos, mas pelo menos algumas coisas precisamos lembrar. E uma dessas coisas que eu queria que você lembrasse é isso. O que Paulo os admoestava, o que Deus está nos lembrando também, meus irmãos, naquilo que realmente importava e importa mais. Era que os mais, e o que importava mais, pastor? Era que os mais fortes tivessem que ajudar os mais fracos. E isso é o que importava mais, à luz desse texto. Era que os mais fortes estendessem as mãos, ajudassem os mais fracos. Com base nisto, capítulo 14 e 15, em especial o 15, aprendemos e depreendemos algumas lições. Eu quero tirar 3.
O amor cristão, meus irmãos, é demonstrado de várias maneiras, não é verdade? De várias maneiras à luz da palavra de Deus. Mas eu quero destacar 3. E eu queria que você repetisse os 3 comigo, com o pastor. Suportando, vamos lá, vocês. Suportando, orando e acolhendo. Ou transforme a palavra em verbo. Suportar, orar e acolher. Pode ser. Pelo menos alguma coisa para ficar. Primeiro lugar, como que a gente pode demonstrar mais? Eu não estou dizendo que você não demonstre. Suportando as debilidades dos mais fracos. Verso 1 e 2. Observe aí, vou ler de novo. Ora, olha como o apóstolo Paulo ele se inclui. Ó, veja só que espetacular. Nós que somos fortes. Mas entenda o que a Bíblia ensina por forte. No final, eu dou outro versículo que você conhece. A Bíblia, o que fala sobre forte? Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Verso 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Meus irmãos, esse é o primeiro ponto que aprendemos mais e mais. Suportar as debilidades dos mais fracos, para levarmos as cargas, com o objetivo de levarmos as cargas uns dos outros, porque suportar é a ideia, não é a ideia assim, nossa, eu tenho que aguentar aquele meu irmão. Fazer o quê, né? Eu tenho que aguentar você, eu tenho que aguentar pastor, tenho que aguentar o pastor, tenho que aguentar o presbítero, tenho que aguentar o diácono, tenho que aguentar a irmã, o irmão das sociedades internas. Não é isso não, não é isso não. Suportar, meus irmãos, é nós levarmos as cargas uns dos outros. E isso é vital para que sejamos pacientes, que é o nosso tema. Sede pacientes uns com os outros, para levarmos as cargas uns dos outros. É vital que sejamos pacientes uns com os outros. Não é deixar de tratar, observe, preste atenção, não é deixar de tratar assuntos que precisam ser tratados. Você não faz isso na sua casa, você não trata de assuntos que precisam ser tratados, mas você é paciente. Comece lá em casa. Por isso a importância da família, por isso a importância de começar em casa e que se estende para a igreja. Não é ser moroso. Moroso é ser lento, não é? Não. E muito menos ser omisso. Paciência, meus irmãos. Você pode pegar a palavra paciência. E a primeira palavrinha do amor é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Para resolver conflitos. O amor é paciente. Paciência, ela condensa. Escute. Paciência, ela condensa muitas outras virtudes. Pensar sobre paciência rapidamente é fácil. Ela condensa bondade, ela condensa mansidão, compreensão, compaixão, perdão. Nós cantamos, né? Esses cânticos maravilhosos. Capacidade de não revidar, é o texto que lemos no 1 Pedro 3, 8 a 12. Ou seja, paciência, se ficarmos meditando sobre isso. Exatamente o que eu fiz depois da mensagem pronta, fiquei meditando sobre paciência. E aí o Espírito Santo vai mostrando, vai abrindo a mente, vai falando aos nossos corações. Olha aqui, ó. Olha o que você coloca mais. À luz da palavra de Deus, os mais fortes, meus irmãos, devem suportar as debilidades dos mais fracos. Agora preste atenção, isso é muito importante. Quanto mais fortes somos em Cristo, e mais forte à luz da palavra de Deus, meus irmãos, é conhecimento de Cristo e piedade. Vida com Deus, piedade, dependência de Deus. Guarde isso, isso é importante. Ainda que você já saiba, porque o mundo entende totalmente diferente fraco e forte. O mundo entende forte como forte e fraco como fraco. Para o mundo, o fraco é desprezado, descartado. Mas o nosso ponto não é o mundo, meus irmãos.
É a palavra de Deus, é isso que nos interessa. Os mais fortes, meus irmãos, têm conhecimento de Cristo, têm vida piedosa, têm vida de dependência. Então, quanto mais fortes somos em Cristo, não em você mesmo, mais pesa sobre nós a responsabilidade de levarmos as cargas uns dos outros. Ajudar, levar, entender. Porque todos servimos ao mesmo Senhor e temos o mesmo alvo a ser atingido. Escute, preste atenção, porque todos servem ao mesmo Senhor, o nosso Deus. Tu não conhece o coração do seu irmão, você não conhece o coração da pessoa que está do seu lado da frente ou de trás. E a maior e mais magnífica explicação, preste atenção. A melhor e mais magnífica explicação, o próprio exemplo de Cristo. Veja aí no verso 3. Porque também Cristo, olha aí por favor, projete aqui por gentileza. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Aí ele cita o Salmo 69:9. Paulo citando... Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Uma explicação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Precisamos mais do que isso. Que motivação temos mais do que isso? Se não tivesse esse verso 3, já nos bastaria. À luz da palavra de Deus, temos que nos amar, temos que carregar, suportar as debilidades dos mais fracos. Mas o verso 3, ele vem como que fechar, embora o texto continua com um exemplo de Cristo. E o próprio título aí nos ajuda a pensar sobre isso, a imitação a Cristo. Meus irmãos, e qual é o propósito de tudo isso? Sabe qual que é o propósito? E essa questão de propósito também está lá em Efésios, em várias cartas do apóstolo Paulo. O propósito é o verso 2, olha aí para o verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. O para indica propósito, o para indica a fim de quê? Olha aí, ó. Sabe por que você precisa suportar um ao outro? Porque porque tem um propósito claro e específico para a edificação do corpo de Cristo. Não é só porque Deus manda, aponta e diz que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. É para edificar o corpo, para o corpo de Cristo ficar mais sadio. Mas ainda, meus irmãos, em segundo lugar, o amor cristão é demonstrado de várias maneiras. A segunda maneira, orando a Deus de todo o coração, para que a igreja de Cristo tenha o mesmo sentimento. Vou falar de novo. Orando a Deus de todo o coração, para que a igreja de Cristo tenha o mesmo sentimento. Observe, por gentileza, no verso 5. Olha isso. Numa leitura rápida, você não percebe que é uma oração. Olha aí na tela. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento, o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ter o mesmo sentir, meus irmãos, ou o mesmo sentimento, não significa pensar uniformemente. E eu acho que você sabe disso. Mas a igreja de Cristo, meus irmãos, deve ter o mesmo alvo. E também você sabe disso. A igreja de Cristo, ela deve ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, Cristo, as doutrinas centrais da fé cristã. Apesar das nossas diferenças, não com relação às doutrinas centrais e essenciais à fé cristã. Então nós devemos ter o mesmo alvo com a palavra de Deus, com as doutrinas, repito, que são pilares essenciais à fé cristã. E é interessante, meus irmãos, que
todas essas virtudes, lemos lá em Pedro, na primeira leitura, diz que nós devemos nos empenhar, busque a paz e empenha-te. Então a Bíblia também fala para você, para a gente se empenhar, ter diligência. Note, todas essas virtudes não dependem do nosso esforço ou empenho. Temos que nos empenhar, sim. Temos que fazer sim, mas não depende de nós. Depende da graça, depende do Senhor. Então não é uma coisa de uma positividade. A partir de hoje eu vou ser melhor. A partir de hoje, pela minha própria força, eu vou ser mais paciente. Ok, é até uma coisa legal que a gente fala, mas amanhã, na terça-feira você cai. E eu também. Então como é que é, pastor? Na força do Senhor. Entrega a sua, talvez, irritabilidade para Deus. A sua impaciência para o Senhor. Porque eventualmente somos assim. Então não depende do nosso esforço, mas do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos rogar. Você percebe? É uma oração que Paulo faz. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda isso. Vos conceda isso. Conceda o quê? O mesmo sentir, o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Devemos orar, devemos rogar a Deus. Precisamos rogar, suplicar, para que Deus conceda à igreja de Cristo o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, como está dito. Então a oração de Paulo, fazendo uma aplicação a mais, a oração de Paulo, nós aprendemos, é para que a igreja seja unânime. Percebe? E olha que coisa linda aqui. É para que haja unidade entre os irmãos e evitem discussões. Não é que às vezes não acontece alguma coisa ou outra, não é? Não é isso. Evitem brigaiadas que não edificam. Começa na sua casa. Se isso acontece eventualmente na sua família, para! Mas tem coisa que, ok, você avalie. Quantas discussões há com crentes, meus irmãos, quantas bobagens, e passa anos e anos, e uma brigaiada, e briga, e discussão, que são secundárias, terciárias, que não levam a nada, que não são pilares da fé cristã, que não são essenciais à palavra de Deus. E discutimos, e magoamos. Preste bem atenção. Se Deus fala ao seu coração com isso, então, meus irmãos, a oração de Paulo deve ser a nossa, é para que sejamos unânimes nesses pensamentos e evitemos questões secundárias que não são pilares e essenciais à fé cristã. E qual é o propósito de tudo isso nesse segundo ponto? Olha aí para o verso 6. Indicando o propósito, que concordemente em uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que magnífico é a palavra de Deus. Ela é completa. Ela tem ordem, ela tem exortação, ela tem um porquê e ela tem o para quê. O porquê é o exemplo de Cristo. Para que concordemente, irmãos, a ideia aqui, pensa num coral. Cada um tem a sua voz. O coral tem a musicalidade, tem a melodia, tem o ritmo. Pensa num coral, pensa numa orquestra. Cada um é diferente do outro, mas cantam em uníssono. Exatamente aqui, meus irmãos, para que concordemente e a uma voz, como um conjunto coral da Igreja Presbiteriana de Vila Paula, todos nós tenhamos sempre o mesmo foco. Sabe o que vai acontecer? Não que você não precisa evangelizar, não que você não precisa, você deve falar do amor de Jesus. Deus vai mandando, Deus vai enviando pessoas. Aquela igreja, a igreja de Vila Paula, preste atenção. Por isso que famílias fracas, igrejas fracas,
famílias fortes, igrejas fortes, pecadores, mas fortes. Sabe por quê? Porque tem o mesmo alvo, que é agradar a Deus, ama o Senhor, quer andar com Deus, não quer viver no pecado, não quer viver em religiosidade. Se você tem esse foco, meus irmãos, e devemos ter, Deus vai cuidando, Deus vai levando. Salmo 131, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para com o Senhor. Não é que você não deva fazer. O propósito é para que em uma só voz, como um grande coral, em uníssono, glorifiquemos a Cristo, ao nosso Senhor. Verso 6, que maravilha. E por último, acolhendo. Como que eu posso demonstrar mais amor? Acolhendo uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Veja aí, fechando, o texto continua, mas fechando no verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, escute. Acolher o pecador não significa acolher o pecado. Pastor, eu já sei disso, mas é bom lembrar. Acolher o pecador não significa concordar com o pecado. Acolher o pecador não significa abraçar o pecado. E quem estiver muito fora, às vezes, da realidade bíblica, acolher o pecador, essa é a ideia. Acolher o pecador não significa abraçar o pecado. E quem às vezes está muito fora da rota bíblica, o que nós vamos fazer nessa ideia de acolher? Será admoestado, não é deixar de falar, não é deixar de tratar. Será admoestado, assistido, acolhido e principalmente amado. Amém. Fale, tem que tratar, pastor, tem que tratar a verdade. Isso começa no meu lar, eu preciso tratar. Para a glória de Cristo e para a bênção do Mateus, do Tiago e do Davi. A Lu precisa tratar comigo coisas, me chamar a atenção e vice-versa. Precisamos eventualmente ser confrontados com a palavra de Deus, mas amado, mas com esse objetivo, meus irmãos, de amar aquele irmão. Por isso que o tema é altruísmo. O tema você percebe altruísmo, é você se jogar no seu irmão, ou seja, colocar-se no lugar dele. Devemos andar, eu coloco uma metáfora aqui. Acolher o pecador é devemos andar com o espelho no bolso. Exatamente o que cantamos. A começar em mim, a começar no meu irmão, não é nada disso. A começar em mim quebra coração, para que sejamos todos um. A ideia de concordância, né? A ideia de uma só voz. A começar em mim, temos que andar com o espelho no bolso. Sabe por quê? Para não esquecermos quem somos. E aí, meus irmãos, quando estamos acolhendo o pecador, não concordar com o pecado, obviamente, friso isso. Nós vamos andar com o espelho no bolso. Não esquecemos que somos pecadores, tanto quanto aquele ou aquela é. Acolher, meus irmãos, é desenvolver, à luz da palavra, a empatia. Você é empático? Tem simpático. Mas você é empático? Podemos desenvolver, à luz da palavra de Deus, empatia. Olha, meus irmãos, isso é muito importante, que também vou dizer. A empatia, ela vai levar a algumas coisas extraordinárias. A empatia, ela vai nos levar a compreender o meu irmão. Você se lança no problema dele. Isso é bíblico. E você pode não concordar com ele ou com ela, mas você vai compreendê-lo. E vai levar para um outro ponto. Nós falamos muito em intercessão. E é verdade, vocês são intercessores. Isso vai levar para um outro ponto. Intercedê-lo.
e ajudar essa pessoa. Porque quanto mais somos empáticos, preste bem atenção, quanto mais você se lança ao problema do outro, quanto mais você se coloca no lugar do outro, mais você vai interceder, essa intercessão ficará mais vívida. Porque interceder você sabe o que significa orar um pelo outro. E eu fiquei também pensando essa semana sobre isso. Senhor, o altruísmo, a empatia, o amor ao próximo leva a isso. Me ajuda, ó Deus, a orar mais com essa perspectiva. Era exatamente o que Cristo também nos ensina. Foque, meus irmãos, nessas questões. Foque para o que realmente importa, como corpo de Cristo. Muitas outras coisas podem ser importantes, não estou dizendo que não seja. O amor altruísta, isso é importante. O amor paciente que suporta as debilidades dos mais fracos. O amor acolhedor, que não vê interesses, que não vê cor, que não vê raça, que não é egoísta. Coisas difíceis, meus irmãos. Precisamos da graça de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus, senão não vamos conseguir. Por isso que precisamos totalmente do Senhor. Mas foque nisso. Tanto crentes fracos, como crentes fortes na fé, têm o mesmo alvo. Não esqueça disso. Se você é um crente mais forte, ou mais fraco, ou mais... Não sei como que... Lembre-se que é tudo partindo da palavra de Deus, mas todos os crentes, fracos ou fortes, têm o mesmo alvo. Lembre-se e não esqueça disso. Servem ao mesmo Senhor, precisando igualmente de serem ambos, fortes ou fracos, edificados por Cristo nosso Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude a pensar dia a dia. Num sermão é fácil. Dia a dia, com os óculos das Escrituras, o pensamento da cosmovisão da Bíblia. Como é difícil, meus irmãos. Precisamos da graça. Que Deus te ajude, me ajude. Primeiro, sermos fortes em Cristo. Fortes em Cristo, não é em você mesmo. Ser forte em Cristo é ser fraco. É aquilo que Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios. É quando estou fraco, dependente do Senhor. É quando estou fraco, eu me rastejo pelo Senhor. Bem-aventurados humildes, é a ideia de indigência no Sermão do Monte. É a ideia de que não tenho nada. Essa ideia. Isso é ser crente forte, dependente do Senhor. Que sejamos fortes em Cristo. Que tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo alvo dia a dia. E 3. Olha o que diz o verso 15. Eu termino solenemente com esse verso 15 do capítulo 14. Vamos juntos? Vamos juntos. É a última parte do capítulo 14. Que Deus nos ajude a isso. Sermos fortes em Cristo. Que tenhamos o mesmo sentimento. E em terceiro lugar, que Deus nos ajude a isso. Não fazer isso. Verso 14. Ou melhor, verso 15 do capítulo 14. Vamos ler juntos a última parte. 1, 2, 3. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. No caso do contexto do apóstolo Paulo, foi aquilo que eu expliquei, fortes e fracos. Pega isso. A igreja não é diferente, meus irmãos, nos dias atuais. Somos pecadores. Aplica isso na tua vida. Que Deus nos ajude a não fazer, para que não façamos perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu queria chamar os irmãos da equipe de louvor e a gente cantasse de novo aquele quebra-coração. Que na sequência vocês cantaram um outro que também poderíamos cantar, mas nós vamos ficar só com esse, vamos ficar em pé, para pensarmos em tudo isso que Deus falou aos nossos corações.
O amor cristão é demonstrado suportando as debilidades dos mais fracos, orando a Deus para que Deus dê o mesmo sentimento dia a dia. Vamos ficar em pé. E acolhendo uns aos outros como também Cristo nos acolheu. O nosso modelo é Cristo, meus irmãos. O nosso modelo é Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. Obrigado. E agradeço a Deus pela vida da Vila Paula. Nós podemos agradecer a Deus, sim, pela vida dos irmãos e irmãs da Vila Paula. Que Deus... Falo isso com toda alegria, meus irmãos. Que Deus tem mostrado isso. E que dia a dia, apesar de nós, da nossa fraqueza, tem entendido essas questões tão importantes, tão maravilhosas da palavra de Deus. Vamos cantar, a começar em mim, quebra coração, e assim nós vamos orar, impetrar a bênção.